Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo, como membro e morada de Deus. Graça e paz. Bem-vindos a mais essa reunião dos membros do corpo de Cristo, da casa de Deus. Agradecemos sempre aos amados irmãos aí pelo compartilhamento dos vídeos, pelas visualizações, pelos comentários. Obrigado aí aos novos inscritos, pedindo você que ainda não se inscreveu nesse canal, que tem como objetivo único levar o entendimento das pessoas que ainda se encontram na religião, ainda se encontram como escravo das doutrinas de homens, e pedir para você se inscrever aí no canal, dar o like, compartilha as mensagens para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra. Então, amados, deixa eu falar com vocês aqui um pouco. O livro, a carta aos Hebreus, né? Do qual não tem assinatura do autor, e que nós, como membro do corpo de Cristo, como espírito revestido de carne, nós cremos que é Paulo. Por que, Lira? Pelo conteúdo, pelas revelações que tem na carta aos Hebreus. Nós entendemos, né? Nós entendemos que seja Paulo. Então, eu vou tentar fazer a partir de hoje dois vídeos, lendo a carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus é um conteúdo para levar o seu entendimento, do qual Paulo levou o entendimento dos judeus, dos hebreus, a superioridade de Jesus, né, com relação a Moisés. Então a carta aos Hebreus fala exatamente disso, da superioridade, né, de Jesus em relação a Moisés, entende? E que Paulo aqui está passando para os hebreus, para os judeus, dizendo que não é mais para viver por obras, que não é mais para obedecer à lei de Moisés, e que não é mais para viver por obras, e sim por fé. Entende? Então, eu vou começar aqui pelo capítulo 1, e eu vou ler aqui um versículo ou dois, e vou te explicar, e em seguida eu vou gravar o vídeo normal. E eu vou tentar fazer isso todos os dias, e você acompanha desde o início, para que você tenha um entendimento, um entendimento com mais facilidade, um entendimento mais correto, o que é viver por fé, e o que foi que Deus estabeleceu, né, após o cumprimento da lei dos profetas, ou seja, a graça que foi revelado a Paulo, e que Paulo está levando esse entendimento para aquelas pessoas da geração dele, de Paulo, né? E que isso era a nova aliança. Entende, abençoado? Isso era a escritura consumada, do qual eles teriam que viver e aguardar a volta do Filho do Homem, do qual aconteceu somente para eles, no ano 70.
Então, eu vou começar a ler aqui, tá? E vou te explicar. Desfrute dessa pérola maravilhosa e pense e ouça o que eu vou ler e o que eu vou te explicar. Porque isso daqui não é doutrina de homens. Isso daqui é o ministério do Espírito revelado a Paulo e que você tem que viver somente por fé na obra dele, de papai, que já se deu, que não é para tu fazer nada, é para você crer, abençoado. É esse o entendimento que Paulo levou aos judeus, aos hebreus, de 2000 anos atrás. Então, olha, preste atenção. Epístolas aos hebreus, a revelação de Deus. Capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1. Preste atenção, tá? Havendo Deus, Paulo falando aos hebreus, né? Paulo levando aos hebreus o entendimento, e eu tentando hoje, no século 21, levar o entendimento para os filhos de Deus, que se encontram ainda com o véu de Moisés, que se encontra ainda nessas macumbas, chamado de igreja, de que na verdade são empresas montadas com um único objetivo: te roubar, te enganar, te escravizar. Entendeu, abençoado? Então, olha, Hebreus 1. Havendo Deus outrora, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, olha, ele inicia dizendo que Deus outrora. Esse outrora, do que Paulo está se referindo, né? Esse outrora é no tempo passado, no tempo ainda dos profetas. Entende? Aqui ele está falando, né? O que Deus revelou, a revelação de Deus. Então ele começa dizendo que, falando das manifestações de Deus, como foi que Deus falou através de quem? Que o teu pastor diz que ele fala através dele, esse mentiroso, esse feiticeiro, esse enganador. É mentira. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, primeiramente, Deus, né? Ele falou através dos profetas. O Deus de Israel, o Espírito, o Pai. Então, no 2 ele diz, olha, nestes últimos dias, que últimos dias? O mundo estava se acabando, como o pastor diz aí, que quando chegar os últimos dias, ele diz que o mundo vai se acabar, que a lua não vai dar mais a claridade, aliás, o sol não vai dar mais a claridade, diz que a lua vai cair, nós já falamos sobre isso é linguagem de figura, e ele é um mentiroso e analfabeto, não sabe de nada. Lua não é lua, a estrela não é estrela, do pensamento deles, abençoado. Nestes últimos dias, então no tempo de Paulo, né? No tempo de Paulo, eles já estavam vivendo os últimos dias. Que últimos dias? O fim daquele século, o fim daquela geração, o fim da lei, o fim daquele mundo. Que mundo? O período de tempo do mundo Aion, o período da lei, o período da consumação daquele século. Já expliquei isso várias vezes. Então, os últimos dias não era o fim do mundo cósmico, era o fim do mundo Aion. E o que é o mundo Aion, Lira? O período de um tempo daquela geração, daquele século. O período do tempo da primeira aliança, abençoado, a lei. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, exatamente a segunda manifestação, do qual Paulo está citando aqui, que ele falou através do Filho. Que Filho? Jesus de Nazaré,
que era o próprio Deus. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Olha, quando Paulo diz nos falou, Paulo não está falando comigo, não está falando contigo. Por que, Lira? Pelo simples ato de nós não existir. Entende, abençoado? Paulo está falando na primeira era do século, a primeiro século da era cristã. A primeira geração, aquele século. E hoje? Já se passaram 20, abençoado. 20 séculos. Então, nós existia? Claro que não. Se o Brasil, mais uma vez, só foi descoberto em 1500, como que o Paulo falando no ano 67 não, 63, por aí, que Paulo morreu no ano 68, 67, 68, decapitado por Nero. Então, não pode estar falando conosco. Então, Paulo, quando diz assim, ó, nestes últimos dias, nos falou a quem? Falou a Paulo e falou com os hebreus. Nos falou. E falou conosco? Claro que não. Nós não existia. E por que tu está falando isso, Lira? Porque o pastor, ele lê a Bíblia e bota tudo para o presente ou para o futuro. E aplica em você para te roubar. E para continuar te enganando. Entende, abençoado? Olha, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, ó, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele falou pelo Filho, que era o próprio Deus, o qual ele constituiu o Filho herdeiro, do qual nós somos também, que o teu pastor te chama de ladrão. 3. Ele, falando de Jesus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Que pecado? Dos hebreus. E o que foi o pecado para Deus? Do qual ele fez a purificação. Que o teu pastor disse que tu é um pecador. Abençoado, você, hoje, dizer que você é um pecador, você está contra Deus. Por que, Lira? Porque ele purificou, ele aniquilou, ele cumpriu, ele aniquilou o pecado, abençoado. Para Deus não tem pecado. Você não pode mais pecar contra Deus. Você não pode mais buscar a Deus. Você nunca pôde aceitar Jesus. Por quê? Porque foi tudo ele que fez, abençoado. Se ele tirou o pecado do mundo, como que você pode dizer, acreditando no teu ladrão pastor, que você é um pecador? Para Deus você não é pecador. O que você tem é a obra da carne. O que você tem é a obra da carne. Que quando você está na obra da carne, roubando, se prostituindo, bebendo para ficar embriagado, brigando, tendo ciúme, tendo inveja, você não agrada a Deus. Você não vive o reino. Mas tudo que tu semear, você vai colher. Para Deus não é pecado, abençoado. Para Deus não é pecado, não tem pecado. E outra coisa, quando você fizer alguma coisa aqui na terra, né? Não é para tu pedir pecado para Deus, pedir perdão para Deus. Você não pode mais pecar contra Deus, então você não pode pedir perdão a Deus. Se Deus não tem mais nada a te perdoar, abençoado. Nada, nada. Como assim, Lira? Abençoado, Deus já fez todas as coisas no teu homem interior, no espírito, já está perfeito. Então, se você diz que é um pecador, né?
é crendo no teu pastor e não em Deus, crendo no teu cão de saia, né? Então, você está separado de Deus. Por que, Lira? Porque, meu amado, Deus não ministra no pecado. Você está entendendo, abençoado? Deus, ele não ministra no pecado. Se você diz que é um pecador, então você não tem Deus, abençoado. Porque ele não ministra. Ele não ministra em você, abençoado. Você dizendo que é um pecador, você está dizendo, né, que você não é templo do Espírito Santo. Que você não é morada de Deus. Que você não é o Espírito revestido de carne. Que você não é um eleito. Por quê? Porque todos os eleitos, Deus já habita nele. Deus já mora em nós, abençoado. Exatamente porque para ele vir morar no nosso homem interior, que é o Espírito, ele primeiro fez todas as coisas. Purificou, santificou, entendeu? Tirou o pecado, fez tudo, abençoado, tudo. Porque ele não ministra, ele não habita no pecado. Entenda uma vez por todas. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Os pecados de quem? Os pecados dos judeus, dos hebreus. Nós não conhecemos pecado. Por que, Lira? Porque quando nós nascemos, nesse século, o pecado já tinha sido tirado do mundo. Já não existia mais pecado para Deus. Então nós não conhecemos pecado. Ele fez a purificação dos pecados deles lá, dos judeus, dos hebreus. E qual foi o pecado? O pecado para Deus era a transgressão da lei e a desconciliação de Adão com Deus. Mas a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Quando nós nascemos, já nascemos sem pecado e reconciliado, já no ministério da reconciliação. E quem foi que fez? Ele. Tudo ele. Que a religião diz que é mentira e não aceita. Então, olha, depois de ter feito a purificação dos pecados, ó, quando foi que se deu isso? É na cruz. Na cruz, quando ele fez todas as coisas que ele veio fazer, quando ele falou tetelestai, está consumado, do grego, não há mais nada a fazer, espiritualmente, tudo já estava consumado. Tudo já estava feito. Não é para tu fazer nada. Antes, porém, todavia, contudo, como é a profecia, né? A profecia de Daniel 9:24 era somente para o ano 70, que era o quê? A invasão do Império Romano, a revelação do filho da iniquidade, o anticristo, o general Tito. E que Mateus 24:34 também era somente para o ano 70, para o fim daquela geração, daquele século. Entende, abençoado? Por isso, ele assentou-se à direita do Pai, subiu, e no ano 70 aconteceu a sua vinda. Mas o que foi a sua vinda? Foi que ele veio e todo mundo viu? Não. Foi vir sobre as nuvens, Deus trazer uma sentença para um povo. Que povo? O povo de Israel. E essa sentença era para quando? No ano 70. Então, a volta dele foi o acontecimento da queda do templo
da queda do templo, exatamente o que os discípulos perguntaram em Mateus 24:3. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisa? A queda do templo, a grande tribulação e a vinda dele. Eles perguntaram isso em Mateus 24:3. E a resposta? Mateus 24:34, Daniel 9:24. Já aconteceu? Claro, era naquela geração, a primeira geração do mundo, a primeira geração daquela era cristã, o primeiro século. Entendeu, abençoadinho? Já aconteceu? Claro. E por que teu pastor não prega? Porque ele te rouba, porque ele te engana, porque ele te escraviza. Ele jamais vai poder pregar isso daqui se ele é filho da perdição e ele está aí para te enganar, para te roubar e para rir da tua cara, tomando uísque às segunda-feira. Então, olha, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deixa eu te explicar isso aqui, né? Porque o ladrão chamado pastor, bispo, apóstolo, bispa, esses cachorros que estão aí fora, só roubando, né? Junto com essas cachorras agora. E os cães de saia também. Eles dizem que um anjo está ali voando no meio da igreja. Isso é um mentiroso. Isso é um desgraçado. Não existe anjo. Hoje não existe mais anjo para ministrar por nós. Entende, abençoado? Por quê? Porque o Filho entregou o reino ao Pai, né? E ele se fez um único, né? Em todos, habitando em nós, como sempre foi, Deus. E que a sua palavra diz que o poder de Deus está no Evangelho. O poder de Deus está no Evangelho, que o teu pastor diz que opera através deles. É mentira. Ele diz que opera através de campanha, através de dízimo, através de tijolo, através de porta, subir monte, descer monte, fazer a macumba da Santa Ceia, através da macumba desse pastor que ele chama de oração. Não, abençoado. O poder de Deus está no Evangelho e opera onde? Em nós. O poder de Deus opera em nós, abençoado. E ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa. É para tu crer, abençoado. Para tu crer no poder de Deus. Para acontecer na tua vida muito mais do que o que você imagina. Mas você não vive por fé, abençoado. Você vive fazendo barganha com Deus. Esse Deus miserável de vocês, pobre. Esse Deus que nem existir, não existe. Nada aí existe, abençoado. No sistema evangélico, católico, nada existe. É tudo mentira. É tudo feitiçaria. É tudo engano. É tudo macumba. É doutrina de homens. É inventada por eles, né? Para te enganar. Para te manter escravo. Para não te libertar. Para você não crer que tu tem que viver por fé, abençoado. E precisa dele. Então, para encerrar, ó, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Na primeira aliança, Deus usava anjos. Além de Jesus de Nazaré, né,
antes dele nascer, Deus enviou um anjo a Maria, Deus enviou um anjo a José, Deus enviou um anjo a Zacarias, Deus enviou um anjo, Deus enviou um anjo aos profetas, Deus enviou um anjo aos magos, entende, abençoado? Então, na primeira aliança, somente eram os anjos que ministravam, que apareciam, que traziam recado. E existe anjo? Não. Hoje, anjo hoje é o mensageiro, que Paulo fala, o mensageiro de Satanás. Quando Deus deixou o espinho de Paulo, né? E que Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho dele, esse espinho era exatamente para que Paulo não fosse soberbo, para que Paulo não fosse orgulhoso. Então, toda a vida que Paulo pensava em dizer que ele era alguma coisa, né? Quando ele queria ser soberbo, aparecia o quê? Um mensageiro de Satanás. E o que é o mensageiro de Satanás? O mensageiro de Satanás é alguém que se opõe. Você diz, olha, meu irmão, ninguém aceita Jesus. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Aí se mete um ladrão, se mete um cão guloso, né? Se mete aí esse Cícero, doutor Cícero, né? Para dizer o quê? Isso é heresia. Isso aí é heresia. Então o que o Cícero é? Um mensageiro de Satanás. Ele está se opondo, ele está contra. Ele está dizendo que Efésios 1:4 é mentira. Mentira de quem? Do Lira? Não, ele está dizendo que é mentira de Deus. Entendeu, abençoado? Então, eu vou parar por aqui. Nós vamos dar continuidade aí no versículo 5, né? Provavelmente amanhã. Então, dá o like aí, compartilha a mensagem. Vamos crescer juntos na graça e no entendimento. Graça e paz. Um abraço.